Bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E eu hoje vou chamar aqui um convidado, não sei se ele já está aqui. Acabei de falar com ele, a gente tentou de novo usar uma plataforma que eu estava usando. Como eu estou tendo problemas nessa plataforma, então a gente vai se falar aqui, né, através do Instagram. Matheus tá aí, peraí. Deixa eu chamá-lo. Aqui, opa. Aceitar. Tá entrando aqui. Ele que ainda não foi. Aí está entrando. Aê, finalmente! Jesus! Vamos quebrar aqui, né? Todos os tipos de impedimentos, né? Por favor. Sim. Seja muito bem-vindo aqui no podcast Radiola de Histórias. Todo mundo aí, sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, quem não conhece o podcast, que é uma amiga do Matheus aí, sejam bem-vindos todos aqui para a gente contar a história do Matheus Reis, que ele é o bailarino cósmico, ele faz parte da Jiboia Sagrada e também uma das coisas mais lindas que existem, né, que são as medicinas da floresta. Principalmente estando no Brasil, a gente começa a entender tanto de coisa que o mundo perdeu, sabe? Essa coisa do conhecimento da própria raiz, do conhecimento da medicina natural. Tudo é muito farmácia, tudo é muito é, perdido da essência, né? Então, seja muito bem-vindo, Matheus. E Gratidão. gratidão, eu que digo gratidão aqui, é recíproca. Vamos começar do começo, né? E aí você conta pra gente aí como é que você chegou aonde você está e qual é a sua história. Desde pequeno você já tinha o contato com a parte da espiritualidade, já tinha esse interesse, alguém da sua família fazia parte desse ciclo, assim, esse círculo, né, vamos dizer assim, realmente desse despertar do conhecimento, do autoconhecimento? Então, mais ou menos, né? A chegada até esse caminho não foi uma tarefa tão simples assim, né? Desde criança eu tive sim contato com a espiritualidade, né? Só que eu venho de uma família assim, que metade é católica e a outra metade evangélica. São poucos que partiram para outras vertentes. Então a maioria parte desse princípio cristão, né? E quando criança, meu primeiro contato espiritual assim forte foi uma vez que eu visitei um cemitério, que eu tinha apenas 3 aninhos, e eu visitei o cemitério e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei até doente depois que eu saí do cemitério, porque eu lembro que minha tia falava cuidado para não pisar nas covas. E tipo, era um cemitério lá no Piauí, uma cidade super pequena, que eu vi, tipo, meus pais, eu nasci aqui em Jundiaí, em São Paulo, no estado de São Paulo. Uhum. Mas meus pais são de uma cidade pequena do Piauí, né? E nesse primeiro momento eu fui no cemitério em dias de finados, né, próximo do meu aniversário. E eu lembro que minha tia falou: cuidado quando você for andar pelos corredores do cemitério para você não pisar em nenhuma cova. Aí eu fiquei tipo, eu criancinha, eu não entendia muita coisa. Criança não tem muita consciência, né? Então, eu peguei, tipo, pisei numa cova. Eu não sei se isso que me deixou impressionado. E eu lembro que a partir daquele momento eu já fiquei um pouco doente, fiquei, tipo, voltei para casa mal, né? E por uns 3 a 4 dias, tanto que recentemente minha tia até relembrou dessa história para mim, eu fiquei muito mal mesmo, porque eu tava tendo febres onde não parecia que eu estava nessa dimensão, sabe? Eu estava conectado com uma outra tipo de dimensão e o contexto todo depois de anos eu fui entender que era espiritual e mas demorou para me entender, né? Depois de muito tempo eu vim entender que aquilo era um tipo de conexão espiritual. Mas foi bem doloroso naquela época, foi muito assustador aquela vivência, né? E quando criança tinha, se eu ficasse muito doente, quando eu tinha
às vezes, eu tive umas 3 vezes na minha vida, eu tinha uma questão de febre alucinógena, digamos assim. Que hoje em dia, consagrando a ayahuasca, eu vejo que era um estado alterado da minha consciência, que eu acabava atingindo por estar doente, né? E eu fui aprendendo muito com isso, né? Teve essa primeira experiência que não foi fácil, digamos que foi traumatizante. Eu demorei anos para conseguir entrar no cemitério novamente, porque eu tinha receio que se eu entrasse no cemitério eu iria ficar assombrado novamente, eu iria ver coisas novamente. Então, eu fiquei anos sem entrar, eu fui entrar no cemitério novamente, eu tinha coisa os 3, uns 12 anos por aí, porque aquilo traumatizou muito, né? Então eu fui crescendo, né? Passou essa fase dos 3 aninhos, eu venho de uma família onde meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano e 8 meses. Não foi uma jornada fácil ter pais separados. Às vezes eu estava com meus avós, às vezes eu estava com meus pais. Não foi uma, não foi muito, não foi tão fácil, né? Mas enfim, com 5 anos mais ou menos eu fui morar com minha mãe. E minha mãe era aquele tipo de mulher que ela gostava de terreiro, de umbanda. Só que aquelas, ela gostava, mas não frequentava, sabe? Alertava. Ela flertava, ela amava, era um pouquinho iludida assim com a vida e não conseguiu se dedicar naquela época à espiritualidade. E eu tinha um pouco de medo, porque ela me levava de vez em quando e aquilo me assustava, sabe? Ah, Batuque, aquela energia muito forte. Eu acho que por ser uma criança sensitiva, eu sentia muitas energias. Muitas vezes eu não sabia lidar com aquilo, né? Porque era uma questão que hoje em dia, tendo conhecimento espiritual, eu entendo que era meu campo espiritual aberto já, né? Porque eu via muitas coisas, eu tinha medo de muita coisa, não entendia porque eu tinha medo, né? Sentia presenças. Só que eu fui demorando para entender que esse medo não era um medo à toa, é porque realmente eu sentia presenças. Eu até convivendo com uma criança que se chama Maria Eduarda, que ela tem um campo espiritual bem aberto também. Eu fui me entendendo, olhando para mim, falei, nossa, mas eu pareço com ela quando era criança. Eu tinha essa questão dessa conexão espiritual que eu não compreendia e eu acabava temendo tudo, ficando com medo, né, aterrorizado. Criança, né? famoso, né? O famoso medo do escuro, né? Que a Isso, gente pensa, toda criança tem medo do escuro. Não é verdade. não Tem é? criança que não tá nem aí, mas a sensação mesmo de que se apaga a luz e que alguma coisa se revela, né? Se aproveita do escuro, não é Sim, uma sensação à toa. Não, sim. não dá pra gente olhar pra criança, né? Porque olha a tortura que é, né? Eu também passei por essas coisas, assim. Você tá falando, eu tô só ouvindo a minha história aqui. E eu vejo Só Eduarda, não tão pequenininha, 3 anos assim no cemitério, mas eu também tive essa história. Acho que era um pouco uma moda, né, do povo assustar as crianças, porque em lugar onde tem a interior, que eu também tenho a família lá do Paraná do interior, as covas não tem nada que protege, é terra, né? Então você tá lá correndo sendo criança, alguém vai e te fala. Se você pisar sim. na cova, o espírito vem te buscar, né? Tipo, É isso. E como interior é assim? uma cabulosa, né? Né? Então ele já dá um medinho ali pra gente, só que a questão mesmo vamos falar assim, da sensibilidade da criança, né? Que a gente não entende. Quando a gente é criança, a gente pensa, só eu tô vendo isso aqui, talvez eu seja um pouquinho é, doido, né? A gente pensa um pouco que a gente é doido. É, eu Mas pensei. continua a contar aí, continua. Então, aí com 5 anos eu fui morar, né, por um tempo com minha mãe. Minha mãe ia para os terreiros, mas eu tinha medo e eu ficava assombrado com as energias que ela gostava, né? Ela era muito afinizada com a energia de Exu e Pombagira. E devido à igreja, porque às vezes eu era criança, um tio ou outro me levava para a igreja. E na igreja, infelizmente, nós aprendemos que Exu é o demônio, que Pombagira é a mulher do diabo, todas essas coisas, né? Então acaba se criando uma egrégora de medo, assim. Eu mesmo demorei para quebrar esse medo de Exu e Pombagira, porque a vida tinha ensinado, né? A vida não. Os mais antigos tinham me ensinado que aquilo era ruim, que não prestava, enfim, né? É justiça, aquela coisa do eu não sei, é melhor você não ir lá porque eu não sei responder, né? Tipo, o medo do desconhecido, né? Sim, o medo do desconhecido.
Aí eu lembro que uma vez ela foi para uma gira de Exu e Pombagira, e eu lembro que eu comecei a sentir muito forte algumas questões, eu comecei a chorar, que eu fiquei Nossa. desesperado, assim, desesperado, porque aqueles atabaques começaram a cantar alto, assim, aquela Ai, macumba pegando fogo, o povo rodando, né? Você, fogo caramba. rodando, e eu tipo, nossa, eu fiquei muito mal, e minha mãe batendo palma lá, rindo de tudo, né, e eu, Meu meu Deus, filho tá chorando. e Como é eu legal. tipo, choque, né, enfim. É. Mas aí depois disso eu voltei a morar com meu pai uma época novamente. E foi quando eu tive novamente essa questão de febre alucinógena. Uma vez eu fiquei bem doente e o tempo inteiro parecia que eu não estava no meu corpo. Parecia que eu saía do Hum. meu corpo e voltava para o meu corpo. Saía do meu corpo e voltava do meu corpo. E hoje em dia, consagrando a ayahuasca, naquela época eu via muitos fractais de cores, que hoje em dia eu entendo que não é alucinação, né? Eu via muitos fractais de cores, como se eu estivesse realmente num processo de expansão. E Parece isso um eu tinha, prisma assim na tua frente. isso, eu tinha tipo 10 anos já essa época. Né? E eu passei a noite inteira enchendo o saco do meu pai. Pai, eu não tô bem, pai, parece que eu vou morrer, porque eu me sentia como se eu já estivesse desligando do meu corpo e viajando. E eu via coisas, sentia presenças ali. E eu, como que a criança vai? Pensa, é uma criança que teve pouco contato com o espiritual que não fosse igreja. Vai explicar isso para um evangélico. Ele vai falar que o sangue de Jesus Demônio. que é o Demônio. demônio, que a criança está sendo atormentada. É tanto que meu pai achava que eu estava sendo atormentado, porque eu tinha muitos sonhos, às vezes, místicos, né? Uhum. E meu pai achava que eu estava sendo atormentado, né? Tanto que ele me proibia de ver algumas coisas. Ah, você não pode ver isso, que isso é coisa do demônio. Tinha um jogo que eu amava quando criança, que era Yu-Gi-Oh!, que era um jogo de cartas. Do bruxo. Isso, que não deixa de ser, né, olhando o contexto daquela primeira versão de Yu-Gi-Oh!, era algo bem místico mesmo, né? Ah, E, mas tudo naquele tempo, né? Cavaleiro Zodíaco, Sailor Moon, tudo tinha magia. tinha muita Sakura, magia. Cardcaptors, todos esses desenhos aí, né? E meu pai falava que era do demônio, entendeu? Tipo, ele assistia, ele gostava, ele falava que era do demônio. Tipo, o Yu-Gi-Oh! Era tanto que uma época ele queimou todas as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! Porque eu comecei a ter muitos sonhos referente a aquelas cartas, porque muitas cartas eram ligadas a coisas místicas, eram magos Uhum. nas cartas, bruxas, enfim, seres. Tarô, né? Esse Isso, aqui tem um quadro de tarô. e aquela época eu só via como um desenho animado qualquer, né? Tipo assim, é um desenho animado. Já meu pai, é coisa do demônio, isso daí te faz mal. Porque quando eu começava a jogar aquele jogo, e é tanto que no desenho descreve como Jogos das Trevas, eu começava a ver muitos vultos, né? Eu tô impressionada que você tinha uma sensibilidade muito à frente, né? Mas só Porque, que eu não percebia porque, isso, né? mas também como é que você ia perceber, né? Quando a criança fala que tá vendo o espírito, o povo já não entende, imagina já fazer uma coisa que a ayahuasca provoca, né? Ela te tira Sim, desse comum, assim. Você tava muito à frente, cara. sim, Olha, acho que talvez você tenha sido o primeiro que eu tô ouvindo falar que teve essa experiência com tão pouca idade assim. sim, tipo, pra mim foi algo, só que depois da ayahuasca que eu fui entender o que era isso, entendeu? Quando a Caramba. ayahuasca me relembrou isso, tipo assim, ó, lembra de tal coisa? Nossa, não é Tipo, novidade, né? e é tanto que pra mim lidar com a força da ayahuasca nunca foi, lógico, já tive muitos e ainda tem muitos processos dolorosos na força, Sim. mas para mim a minha primeiras vezes com a ayahuasca sempre foi tranquilo, nunca foi algo surreal, assim, sabe? É surreal, mas digo assim, nada que eu estranhasse. Nada que você quer sair correndo, né? Tipo, ah, Isso, meu nada Deus, que demorou pra diferente. acontecer o lance de querer sair correndo. Ah, eu fiquei doida. Mas enfim, e com o tempo eu fui aprendendo, né? Meu pai falando que eu era perturbado, que eu precisava ir para a igreja, né? Falando para me fazer orações antes de dormir, porque eu via sombras. Tinha uma sombra que supostamente me perseguia, que eu tinha medo dessa sombra, porque era uma sombra gigante. E eu ficava tipo, nossa, quem é essa sombra, gente? Da onde que ela veio?
E com o tempo eu fui descobrindo que essa sombra era o meu guardião, era o meu Exu. E eu demorei para entender isso também. Nossa, penei assim, né? Porque eu ficava em choque. Quantas vezes eu estava sozinho em casa lavando louça, porque quando eu morei com meu pai, que eu era criança, minha madrasta era diretora da escola, então ela ficava o período da tarde e à noite na escola. E meu pai trabalhava num bar, então ele saía à tarde, ou seja, eu ficava na escola de manhã com eles dois, à tarde eu estava na escola e à noite eu ficava sozinho. Então eu ficava responsável por lavar a louça, arrumar a cozinha e dormir cedo. E muitas vezes eu lavava a louça e tudo mais, só que eu ficava com medo, porque eu começava a sentir, quando eu estava sozinho, eu começava a sentir coisas. Achar que estava vendo, que estava ouvindo, e eu ficava, nossa, será que eu tô doido? E eu ia correndo, como a escola da minha madrasta era na mesma rua, eu terminava tudo rapidinho e ia pra lá porque eu tava com medo. Com o tempo eu fui perdendo esse medo, né? Aí eu fui morar com meu avô por alguns meses só, porque na época minha convivência com meu pai não estava tão legal, graças a Deus hoje em dia é super agradável. Acho que ele era muita informação para ele, né, Era também. uma informação, porque juntava todas essas questões que ele não entendia, até hoje ele não compreende, que não é algo que ele vive, com as questões de uma criança e seus traumas. Então imagina, É, dá para para ele entender. aceitar tudo, para ele era uma grande tarefa, né? Igual ele sempre, hoje em dia ele fala que sente muito por não ter me compreendido quando eu era mais novo, né? Mas enfim, voltei a morar com minha mãe. Voltando a morar com minha mãe tinha toda doida, sempre muito doida. E ela sempre muito amorosa também. Minha mãe é uma mulher muito especial na minha vida, que eu amo demais, demais, demais. Ela sempre teve questões muito fortes, como eu te disse. Ela queria, pisava no terreiro e não pisava, sabe? Era algo que, tipo assim, como você falou, ela flertava o terreiro. O pessoal tá perguntando aqui, ó, quem é teu guardião? Ah, é o seu Tata Caveira. Ó, o Ragnarok aqui, ele gosta de runas também, como eu, ó. É seu Tata Caveira? Você não Isso, conhece. Aí é forte, hein? Então você tá no lugar certo entre mundos, né? sim, entre mundos. E nesse contexto, fui morar com minha mãe e viver a adolescência. Na adolescência eu ainda tinha questão de medo, muitos medos de ficar sozinho, de estar tudo tão escuro, medo de ver coisas que talvez eu já estava vendo, só que eu não entendia que aquilo era uma visão espiritual. Tanta ligação com pessoas que já morreram, para mim era algo muito intenso, sabe? Tanto que a questão da morte era algo que me impressionava muito, sabe? Me deixava impactado, porque aquilo me causava um. Eu não sei te explicar que tipo de sentimento aquilo me trazia. Desconforto, né? Acho que Conforto, porque você porque. quer poder ajudar, mas se você tem seus medos que te impedem para falar com o espírito. Eu também, muitas vezes, até hoje, eu tento entrar em contato com eles porque de vez em quando eles aparecem aqui e eu falo assim, meu, vocês estão querendo me matar, né? Vocês não estão querendo que a minha ajuda, vocês estão querendo que eu vá pro lado de vocês, porque tipo, você tá vivendo a sua vida, aí atravessa um da parede, você falou, ô meu filho, você tá ficando doido, é? Você não me vem desse jeito, vem pela porta, assim, não vem da parede, entendeu? Isso. E, tipo, é uma mistura de que, caramba, eu quero até falar com você, mas assim, entendeu? Não, Não vem desse jeito. sim. E também tem uma questão no mundo espiritual, nem todos os espíritos que se apresentam para nós são espíritos, Bom, digamos, né? bons, né? É. Muitos espíritos são espíritos que estão perdidos, que estão buscando ajuda, que estão em Com processo raiva. de obsessão, com raiva, ódio, sentimentos que trouxe da última vida que desencarnou, às vezes de várias vidas que vem desencarnando e não conseguiu se libertar, Sair, tendo, né? Ao invés de subir, ele começou a ficar cada vez mais densificado, digamos assim. E é tanto que me assustava muito. Hoje em dia, não vou mentir que me assusta ver essa questão do espiritual. Quando uma coisa é eu ver um espírito na força da ayahuasca, né? Porque eu sei que eu estou na força, então aquilo tá tudo conectado, né? Outra coisa é quando eu estou no meio dia a dia escovando os dentes, eu vejo algo atrás de mim, pelo amor de daquele, Deus. né? Quando eu vejo alguém que fala, tem a Mayra Rocha, não
sei se você já ouviu falar, ela faz carta, né, psicografada. Quando ela fala, assim, tipo, tão normal, eu fico assim, meu, eu ainda quero evoluir pra esse lado, porque, assim, muitas vezes eu bloqueio. Porque, tipo assim, você tá vivendo a sua vida, aí você tá escovando os dentes, tipo, sozinho. Sim, Aparece alguém, você fala, poxa, meu, avisa, né? Faz a é, telepatia. Não me já faz isso tudo, cara. isso é inevitável, né? Uma vez eu tava passando roupa, eu passando a roupa, tipo, preparando a roupa eu passando a roupa, porque eu já iria dormir com a roupa, porque tava frio no dia, e eu fazia muito isso. Técnica. Eu tomava banho antes de dormir, eu dormia com a roupa que eu iria sair, só colocava outras roupas por cima. Mas eu acho que esse dia eu ia pra academia. Se eu não me engano, era isso. Eu ia pra academia, tava passando short, porque o short estava um pouco amassado. Falei, eu vou dormir, como eu tô indo dormir tarde, eu já vou deixar tudo pronto. Eu lembro que eu tava num quarto passando roupa, eu fui sair na hora, eu vi alguém em cima do sofá. Eu voltei correndo pro quarto. Eu esperava aquilo. Eu esperava aquilo, sabe? Eu falei, nossa, eu dei um grito mesmo, de e eu voltei Não, pior. correndo. Olha uma coisa que ninguém nunca tinha falado, assim, eu nunca vi ninguém falando, mas o que você falou, eu morei no Brasil, gente, agora eu tô na Itália, mas, cara, você acha que é alguém que tá roubando sua casa? Você acha que é alguém que invadiu sua casa, um psicopata que tá ali? Aí quando você se toca que, tipo, sumiu, ela fala, ah, é um espírito, menos mal, né? Tipo, só que é pior. É, você não sabe o que é pior, se é o ladrão entrando na sua casa ou um espírito desse. É, tipo, meu, ô, avisa, cara. Porque dependendo das intenções do espírito também vai dar muitos desastres, né? Vai trazer. É complicado, é complexo, né? Aí, seguindo toda essa trajetória aí da minha vida com a espiritualidade, chegou a adolescência. Aí teve a fase rebelde, lógico, né? A criança que foi reprimida, um dia ela pode se rebelar. Opa. E como eu tive muitas questões de repressão na infância, de ser reprimido, quando chegou na adolescência eu comecei a ficar um pouco rebelde. Hum. Rebelde na escola, não queria nada com nada, achava que era o dono da razão. Isso é um grande erro nosso, né, da humanidade. Que mesmo saindo da adolescência, muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, que é o dono da razão, né? Enfim. Aí na adolescência eu comecei a curtir a vida, sair com os amigos, beber. E isso começou a me trazer complicações pro espiritual, mas eu não dava conta. Né? No meu caso, é um processo bem particular mesmo, né? Que o que começou a acontecer? Eu comecei, fui para as drogas, né? Buscando novas experiências, novas sensações, né? E eu fumava muita maconha, não estou julgando quem fuma e não estou falando que maconha é uma droga, né? A cannabis tem seu poder medicinal. Mas naquela época, por eu não compreender o espiritual, aquilo acabava fazendo mal ao invés de ajudar, né? Porque a cannabis ela é uma planta que expande a consciência. E às vezes se você não tem um preparo ou não tem um psico bom, ao invés de te ajudar, ela pode atrapalhar, como todas as outras plantas de poder que estão para nos ajudar, mas dependendo do estado que nós estivermos, né, nós nos encontrar, vai acabar atrapalhando. Foi no meu caso na adolescência, porque eu não entendia isso, que ela tinha esse poder de expandir, e eu fumava às vezes em muitos lugares aleatórios, bebia também, misturava muitas coisas, então aquilo foi me deixando com o psicológico perturbado. Eu comecei a achar que eu tinha um tipo de doença. Agora você falou uma coisa que eu acho legal a gente reforçar um pouquinho isso aqui antes de ir para frente, porque eu nunca fumei maconha, mas eu já até sei como é, porque todos meus amigos fumam, então o cheiro, né? Você acaba fumando de tabela. Mas eu vejo essa coisa assim que todo mundo acaba fazendo uma publicidade que, tipo, ah, é bom, relaxa, relaxa. Mas realmente eu acredito muito na força das plantas e a marihuana foi mudada muito. Claramente a gente vê que um falar que uma parte dela é mais forte que a outra, com certeza deve ter suas diferenças que eu não sei, eu nunca fumei. Porém, eu já vi muitas pessoas que, tipo assim, eram pessoas até então tranquilas, normais. Começaram a fumar, meu, deu sei lá o que na cabeça da pessoa, começou a ficar tão sensível pro mundo espiritual que meio que estava quase chegando à beira de uma esquizofrenia.
Sim, acontece. Pode acontecer até com a E não, ayahuasca, né? não é, mas assim, a gente acaba pensando que, não, maconha é mais ou menos um cigarro. Não, gente, se a gente tiver uma sensibilidade espiritual já, e às vezes a gente nem explorou, pode ser uma estrada onde você vai abrir uma coisa que você. Tipo assim, é como se você desentupisse a pia e descesse tudo de uma vez, né? E é isso mesmo. Tipo, no meu caso foi isso. A experiência que eu tive hoje em dia, eu faço uso de CBD, que é um óleo extraído, que é para tratamento emocional, né? Para relaxamento, porém não causa os efeitos, eu não sinto tipo nada dos efeitos, digamos que a ganja em si traz, né? Porque eu me respeitei e vi que não era para mim. Como eu tenho vários amigos que também pitam, fumam, que vivem o estilo de têm o estilo de vida deles e consagram, né, da da cannabis. Só que eu vi que não serve para mim essa forma, né? Tipo fumar, enfim, pitar para mim não deu bom, não fez bem para minha cabeça na época. Porque devido a essa questão do espiritual, eu não tinha compreensão que era uma planta de poder, então ela expandia meu campo, eu começava a me conectar com coisas que eu não sabia compreender se aquilo era meus pensamentos ou era a brisa, que na época, como eu não tinha esse conhecimento de uma planta de poder, eu chamava de brisa, né? Era bem mais novinho. Isso 16, 17 anos, né? Então eu tipo me conectava com, eu ficava com paranoias, e ficava estranho, estranho, estranho. Só que não parava, porque eu achava que falava, é porque você está entrando em brisa errada. Aí eu falava, é brisa errada, então é brisa errada. Confiava nos Até meus, fui eu que errei, ainda é pior de tudo, né? entendeu? Então é brisa Então eu errada. tenho que mudar a dose? O que que é o negócio, né? Aí foi quando eu fui entender. Aí chegou a época que eu fui usar outras coisas, buscando mais sensações, buscando mais experiências. E essas coisas começaram a me perturbar mais ainda, né? Eu tive experiência com algumas drogas sintéticas quando mais novo. Essas sim mexeram com o meu psicológico de uma forma bem negativa, né? Só que quando o adolescente se encontra perdido, ele sabe, o ser humano, não é nem só o adolescente, mas o adolescente muitas vezes está mais propício a isso. Quando ele se encontra perdido, ele sabe que aquilo não faz bem para ele e ele quer persistir, né? E foi o que aconteceu comigo, né, quando eu tive uma experiência com alguns sintéticos. Eu sabendo que eu tinha um pezinho na espiritualidade, eu queria viver a vida do adolescente rebelde, querendo chamar a atenção de alguém, né? Que eu não, hoje em dia eu entendo que era uma carência muito exacerbada, né? Digamos assim. E comecei a fazer uso de algumas coisas sintéticas no intuito de expandir a consciência, que na verdade não estava expandindo, eu estava acabando com minha consciência. Tava derretendo sua consciência. Estava derretendo, eu queria derreter, ficar derretendo, mas eu estava acabando derretendo minha consciência, como você disse. E nesse aprendizado todo, né, chegou uma hora que eu comecei a ver que eu fui caindo em depressão profunda, assim. Com 19 anos, eu lembro que eu comecei a ficar em depressão mesmo, sabe? Porque e eu não compreendia que, assim, era bem leigo sobre o assunto, né? E comecei a cair em depressão e eu falei, eu acho que é melhor eu parar com álcool e com outras substâncias, porque eu estava vendo que toda vez que eu fazia uso de alguma substância, no outro dia eu me encontrava pior do que eu estava antes, sabe? E isso foi causando um declínio, digamos, dentro de mim. Aí tinha vários complexos que eu tinha acarretado da infância, de complexos de inferioridade, complexos com minha aparência, de não aceitação da minha realidade, foi com os anos que foram fazendo eu entrar nesse processo de aceitação, né? Enfim, e foi quando eu decidi assim, eu falei, eu quero um despertar espiritual. Joguei isso para o universo. Eu preciso de um despertar espiritual, eu estou perdido na vida, eu não aguento mais isso, eu estou à beira de uma loucura, nada dá certo, tava nessa vibe. Você foi muito precoce, né, em tudo. E aí, Porque você entrou também nessa de experimentar droga cedo, mas também você já falou, ô, universo, tô é, aqui, você muito vê, cedo. eu tive essa consciência, porque eu tinha os pés no chão, sabe?
eu não me deixava levar pelas ondas dos amigos, assim, tipo assim, porque dizem que mãe, hoje em dia eu entendo quando pai e mãe fala, cuidado com algumas amizades que elas podem te influenciar, porque sim, nós seres humanos somos pessoas influenciáveis. Não Claro adianta que é. a pessoa bater no peito e falar, eu tenho personalidade própria, eu não sou influenciável. Todos os seres podem ser sim influenciados, podem ser sim persuadidos, né? Se não fosse assim, as mensagens subliminares, não a Juquiti, porque, É, porque a gente consegue ver, mas assim, todas as mensagens subliminares que a gente, depois, fuçando, a gente descobre, a gente fala, meu Deus, o que, que é isso? Até eu comentar uma coisa, porque você falou da maconha. Tem uma série que eu não sei como é que ela é aí no Brasil que se chama, que fala de maconha. Joy não sei o quê. sim. É Eu uma não cheguei. comédia. É uma Sim, comédia, mas fala de maconha. Tudo lá é maconha, eles têm uma loja de maconha, vende maconha. Aí eu tava assistindo, né? Porque comédia americana, aí, sabe quando você só tem alguma coisa pra rir? Tipo assim, aí eu tava vindo do trabalho e eu tava vendo esse vídeo aí, que tem uns atores até famosos. Aí enquanto eu tava comendo, assim, tipo, sabe quando você vem totalmente querendo destacar a cabeça assim do trabalho, do cansaço? Então eu coloquei aquilo ali. E eu comendo assim, quando eu levantei o olho, eu vi uma mensagem subliminar que eu falei, gente, nunca mais acho que eu vou conseguir pegar uma mensagem subliminar igual aquele dia. Porque foi uma coisa tão assim, sabe? Pá! Aí eu falei, sim. não, eu vi isso aqui. Aí eu parei. Aí, se você for ver na Netflix ou qualquer outro aí desses negócios, você não consegue voltar segundo por segundo quando você Não quer, mesmo, né? não Aí mesmo. o que que eu fiz? Aqui, ó, eu vi, eu peguei meu celular, gravei. Sim. Gravei da parte onde eu tinha visto, né, atrás. Depois eu no meu telefone eu fui fazendo quadro por quadro. Tinha um palhaço demoníaco e eu tinha visto o palhaço. Parecia o palhaço do McDonald's, Sim. sabe? O Ronald. Exato, igual, só que ele tinha dentes de vampiro. A Sim. segunda era uma serpente de boca aberta, não sei agora a sequência. Sei que tinha isso, tinha um pentagrama de fogo invertido e tinha uma bomba nuclear. Aí eu falo, me Uau. arrepio, porque eu tenho o vídeo e eu tenho as fotos, né? Isso aí foi em 2019, 2020 que eu consegui pegar isso aí, que eu tava indo em Milão. Aí eu fiz o vídeo, aí eu fiz os print da sequência e eu falei, agora me diga, que porra eles estavam querendo no meio de uma comédia que fala de maconha, mano. Tinham, ó, até nessa parte, dessa parte em diante, eles começaram a fazer um musicalzinho no meio do negócio, falando, viajando na maionese lá, falando de maconha, não tinha nada a ver com nada. Então, tipo assim, se eu naquele momento não tivesse feito isso aqui, tivesse visto, ia passar, eles iam fazer um musical, eu ia continuar assistindo, entendeu? Então, tipo, olha que coisa mais absurda. Essas imagens que eu tô falando tem a ver com comédia, maconha, nada disso, cara. Então, tipo, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, mal agoniada. Eu falei, meu Deus, o que que isso daqui tá querendo dizer? É, Porque, a questão das mensagens subliminares às vezes aterroriza, né? claro, porque, tipo assim, você fala, meu, a gente não é influenciado. Como não? Se a gente não fosse influenciado, eles não iam colocar essas mensagens. Meu, foi tão rápido, que o subconsciente pega tudo. Então, foi tão rápido que sabe Deus, parece que alguém faz assim, ó, acorda, vai lá ver. Então eu mesmo parei de assistir aquilo ali. Eu falei, não vou assistir mais isso aqui não. Vai saber o que tava querendo colocar na minha cabeça, né? Então É, acho que isso daí que a gente tem que ver que às vezes a coisa parece ser tão ridícula. Você fala, mal besta, né? Mal isso, mal aquilo, mas a gente não sabe. Uma produção tão cara, gastou tanto dinheiro, certamente, para colocar aquilo ali, é porque tinha alguma coisa espiritual no meio, entendeu? Tinha alguma coisa que eles estavam querendo colocar na cabeça assim da pessoa que depois vai saber, né? Fica depressiva ou sei lá, não sei, porque meu, até hoje eu fico tentando imaginar o que tem a ver um demônio praticamente parecendo um palhaço. Se eu achar as fotos eu te mando. A cobra de boca aberta, um pentagrama invertido. Já o pentagrama invertido você já fica assim, pegando fogo, tipo, algo já nada a tá ver, nada a um, ver. E depois da bomba nuclear. Acho que ainda tinha mais uma imagem, você não. Ah, não me lembro. Sei que, tipo, já é tanta, né?
Se achasse uma imagem, seria já, tipo, meu Deus. Mas ele era uma sequência. Eu falei, nossa, eu tentei achar alguém que tivesse achado essa mensagem subliminar e não vi ninguém que tinha achado. Eu falei, eu não vou colocar publicamente, porque sabe Deus aonde você vai colocar a mão no formigueiro ou no vespeiro, entendeu? Porque aquilo ali eu achei uma coisa assim assustadora. Eu falei, meu, isso aqui é uma só. Imagina as outras coisas que a gente tá aí. A espiritualidade, essa coisa da gente acordar para a espiritualidade, a gente acaba acordando as outras pessoas também. Sim. E, e o mundo que a gente vive não é um mundo pra gente acordada. Isso aqui é um desafio ficar acordado espiritualmente, querer se conhecer, né? Porque eles, eles que eu digo, né? Não sendo complotista, não sendo conspiracionista, mas esse comércio industrial de pessoas alienadas, né? Que eu digo aí, todo mundo aí, é que vão querer influenciar a gente, né? Por isso que as pessoas se matam uma por causa ai, ou política, ou eu sou fã de alguma coisa, futebol, sei lá o quê, e não tá percebendo que tá sendo manipulado, né? Totalmente influenciado. E a mídia é algo que influencia muito, né, hoje em dia. Falo por mim, muitas vezes eu sou influenciado por coisas, não vou mentir. Não é porque eu vivo uma vida espiritual que eu deixei de ver questões de mídia, né? Um exemplo, gosto muito de séries, de filmes, né? Sou bem cinéfilo, por sinal. Mas sempre ligar, eu prefiro sempre assistir aqueles filmes de aventura, comédia romântica, uns filmes um pouco mais light. Você citou essas questões, digamos, mais obscuras em algumas coisas. Eu evito ver algumas questões, tipo filmes de terror, séries de muito suspense, porque eu acredito que aquilo acaba gravando coisas no nosso subconsciente que muitas vezes é difícil de lidar, sabe? E você tendo um conhecimento espiritual, eu tendo o histórico que eu tenho quando criança, se eu assisto um filme de terror, eu fico amedrontado, mesmo sendo adulto. Eu não fico, tipo, não consigo ficar sozinho, né? Lógico, eu vou conseguir. Só que eu fico com aqueles espectros dias na minha cabeça, sabe? Reverberando. Principalmente se é de espírito, né? Filme E, de terror de espírito. assim, a última vez que eu achei um filme, depois da ayahuasca de terror, eu já não assistia mais tantos filmes de terror tomando ayahuasca, um dia tava na pandemia, né? Eu fui assistir com a Maria Eduarda e com o Lucas, um filme que se chama, e ele é bem pesado, o filme se chama Gripes Mortais. Eu acho que é isso, mano. Era um filme pesadíssimo, assim. E aquele espectro fantasma que aparecia no filme, passou o filme tudo bem. Eu falei, que filme legal e tal, mirabolante, deu uma reviravolta, o filme, tá bom. Achei que eu tava tranquilo. Passou uns 2 dias, toda vez que eu ia em algum lugar no escuro, eu lembrava do filme. Aí eu ficava, ué, por que eu estou lembrando disso, né? Por que eu estou. Esse espectro desse filme está vindo à tona. Aí eu achei que só era eu. E aí, tipo, chegou um dia, eu fui para uma consagração e eu fiquei com aquele lance daquela imagem feia na minha cabeça, sabe? Aí tipo, eu ficava me perguntando, ué, mano, eu não tô com medo de estar aqui sozinho, por que eu estou com essa imagem na minha cabeça? E foi então que eu fui comentar com esse meu amigo que tinha assistido, que também que ele mora comigo. Falei, amigo, nossa, eu tô com uma imagem desse filme na cabeça, só que não é medo. Tipo, eu consigo ficar no ambiente sozinho, fazer minhas coisas. Só que, tipo assim, se eu tô num lugar escuro, do nada vem essa imagem na minha cabeça. Aí ele falou, eu também tô assim, tipo, desde o dia que eu achei o filme. Ou seja, já é feito com esse intuito de amedrontar você mesmo, de colocar coisas no seu inconsciente, né, no seu subconsciente. E eu não tinha essa consciência. Então, quando eu assistia um filme de terror, eu assistia por... Ah, vai dar um medinho, vai dar adrenalina, Ai, que legal, né? aqueles sustos, né? E, o poder, e a mídia tem esse poder, né, de influenciar a consciência das pessoas, né? O O inconsciente das pessoas. medo, né? Vamos falar que muita religião e até mesmo a televisão trabalha muito com medo, né? Porque você tem medo de sair de casa por causa da violência. Você tem medo disso, você tem medo daquilo. Então, se tem medo de ficar doente, você vai lá e você faz um monte de precaução, né? Compra 300 milhões de coisa para ter saúde. E, na verdade, não procura as coisas que são já aí, né? Planta, verdura, qualquer coisa que a gente tinha antigamente. É isso Ah, nosso, né?
nesse tempo aí de quarentena, que aí aqui a gente já deu uma acalmada, meu Deus do céu. Eu não consegui conversar com uma pessoa sem que ela pronunciasse medo. Medo, 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 medo. Eu falei, gente, Na época de quarentena, eu não vou mentir que eu fiquei com medo de, sei lá, acontecer uma guerra mundial por comida, isso é. ter apocalipse. Mas eu vi que não iria acontecer, eu não vou mentir. Se eu seria hipócrita se eu fizesse ficar falasse, na pandemia eu fiquei com medo. Gente, eu não fiquei com medo em nenhum momento. Tipo assim, eu pegar o Covid, entendeu? É incrível como não me amedrontou a questão de um vírus novo, de pessoas estarem morrendo. Eu não fiquei com medo por isso. Eu fiquei com medo de, tipo, dar um ruim e o sistema parar, né? Que nós vivemos na Matrix, não tem como fugir dela. E a galera começar a querer brigar por alimentos, Eu sabe? também estava com essa preocupação. A maior preocupação foi essa, a preocupação em si. Isso no início. Depois que eu vi que as coisas, os mercados estavam funcionando, as pessoas estavam voltando a trabalhar, então eu fiquei tranquilo e coloquei, foi um decreto que eu gravei no meu inconsciente, do mais inconsciente ao mais consciente. Eu não vou morrer com essa doença. Tipo assim, não vai ser meu momento. Né? Meu momento não é agora. Eu tenho coisas a trilhar nessa vida que não é agora que eu vou morrer. Então eu não tinha medo de abraçar as pessoas, né? Era até um pouco imprudente, não vou mentir. Porque pode ser que eu às vezes pegava o vírus e era assintomático e passava para outro sem saber. Eu fui um Olha, pouco rebelde, assumo, sabe o né? que eu tive mais medo das pessoas por elas terem medo. Porque, por exemplo, a incoerência que a gente tinha, né? Você tá lá no metrô, aí, tipo, você tá falando no telefone, a máscara, né, caindo um pouco assim, uma mulher veio, assim, eu pensei em Milão, aí eu falando aqui, aí a máscara tava meio que deslizando, assim, ela veio, parecia que ela ia me dar um soco na cara, assim, ó. E, tipo, eu sempre com a mascarinha, com a máscara, né? Coloca a máscara direito! Aí eu olhei pra cara dela assim, você tá doida, mulher? Falei, que susto, você tá doida? Eu falei, mano, só faltava ter que dar uma porrada na mulher, porque ela tava com raiva de mim, porque a máscara não tava nem aqui, ela tava só, sabe quando você fala que ela balança? E aí eu falava assim, que estranho, né, gente? O povo se matando aí por causa de máscara ou não máscara. Só que é um vírus muito educado, porque quando você entra no restaurante, você senta, você tira a máscara e o vírus não se aproxima. Ele não vai chegar, né? E aí, quando você se levanta no mesmo ambiente, tem que colocar a máscara, porque o vírus está ali, ó. Ah, você não colocou a máscara? Te peguei. Tipo, Isso que eu mano, tava, tipo assim, gente, como assim? Você vai no shopping, você tem que ir de máscara, aí você vai no provador, você tira a máscara, aí você vai comer na praça de alimentação, você tira a máscara. Igual você falou, o vírus era super educado, né? Ele esperava, não. Agora ele tá lá provando a roupa dele. Agora ele falei, tá lá, passei em tal lugar, então eu não vou importunar ele. não, as pessoas não. Essa noia, sabe? Eu vou passar, Ai, não te tipo assim, eu não te abraço. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa, gente. Eu acho que vocês estão preparados para uma coisa dessa aqui. Que é assim: existe uma coisa chamada verme, que existe mesmo, né? Até tem a parte espiritual, mas tem verme. Quando a gente cresce, a gente esquece, né? Quando a gente é pequeno, a gente fica pensando assim: ah, quando eu era pequeno tinha verme, né? Tinha muito isso. A gente tinha que tomar remédio. Eu tenho 35 anos, a gente tomava até chá, né, para matar. Aí eu assistindo muita coisa assim sobre o intestino, falando sobre problema de saúde, milhões de problemas que vêm através do intestino. Aí o que, que o médico falou? Vocês não estão entendendo. A gente se preocupa com o carro, a gente se preocupa com a casa, a gente se preocupa de comprar roupa bonitinha para tirar fotinha, para ficar lá fazendo boquinha, mas não limpa o intestino. E aí a gente precisava tomar remédio para tirar parasita, né, do intestino, pelo menos 2 vezes no ano, se você tem contato com as pessoas. E uma higiene boa. Eu falei, higiene boa. Todo mundo come na rua, não lava nem a mão. sim. Todo mundo aperta a mão das pessoas e faz um monte de coisa. Então, tipo, é difícil você ter animal, você vai pegando os animais, você vai depois deixar eles te beijar, que hoje em dia a gente deixa. Então, qual que é a pessoa
que tem higiene total para não ter verme, né? Não ter parasita. Então é quase impossível a gente não ter. E a gente já não cuida. Imagina um vírus mortal como esse daí. Falei, gente, eu tenho que estar mais paranoica com o verme do que com o negócio aqui. E mesmo assim, ninguém tava, meu, nunca antes disso, ninguém ficou usando álcool em gel, só quem tem problema mesmo, né, de toque. Sim. É impossível você estar lá, né, por causa do vírus lá, você ficar toda hora, né, jogando o álcool em gel em toda parte do seu corpo, porque, tipo, paranoia, né? É, Mas, muitas paranoias. Mas graças à luz, à consciência do homem também, né? Veio as vacinas que auxiliaram bastante, né? Porque, claro, né, a gente não sabe do que é, mas alguma coisa tinha, né? entendeu? E para mim foi uma grande questão espiritual também, né? Todo esse desencarne coletivo que aconteceu naquela época, muito em todo mundo, em todo o planeta, né? Porque muitos falam, tipo, um exemplo, quando citam o pessoal da espiritualidade, cita a nova era. Mas a nova era não vai chegar de uma hora para outra com a Terra cheia, totalmente populosa, cheia de pessoas. Não é assim, né? Vai passar por grandes transformações. E o desencarne não deixa de ser uma transformação, né? Eu acho que é até por isso que aconteceu muita morte aqui na Itália, né? Em Bérgamo. Porque, meu, o lugar onde tem gente de idade, viu? E Sim. não qualquer pessoa de idade, tá? É aqueles católicos ferrenhos, assim. E que, tipo assim, você olha aqui, quase 90 anos andando de bicicleta. Você fala, meu Deus, você tá desafiando a física, meu. Você tá andando de bicicleta. Caramba, então, tipo, se não acontecesse também isso, não tinha essa mudança aí. Porque não é só o telefone, né? Eu vejo que muitas crianças que estão vindo, que são muito evoluídas, elas vão lá, mexem nos telefones e tudo mais, como ninguém. Mas até a espiritualidade delas, você vê que você vai falar de coisas assim de espiritualidade, eles não se surpreendem igual a gente. A gente é uma geração que a gente fica muito mais impressionado que eles. Assim, se você for falar sobre outra vida para uma criança de agora, elas vão falar assim, ó, tá, e daí? Tipo, não tem uma sensação de, meu Deus, que é isso? Uma outra vida, uma encarnação, um espírito. É como a nossa geração, assim, né? Você deve ter mais ou menos a minha idade. Então, é uma coisa muito louca. Agora, quando que você começou a ter experiência mesmo com Ayahuasca. ayahuasca? Aí que chegou em 2017, foi quando eu tive um conhecimento sobre o Mestre Saint-Germain. E Uhum. porque com o passar do tempo eu fui desenvolvendo minha fé, né? Ainda era pouco comparado ao que eu acredito hoje em dia, mas eu acreditava muito em Shiva. A imagem de Deus para mim era Shiva. E eu tinha pouco conhecimento sobre o hinduísmo, né? E eu conheci o Mestre Saint-Germain através de uma comunidade de gurus na qual minha amiga fazia parte. E desde aquele dia, minha vida, como eu falei, tipo, foi comecei a decretar, vai acontecer um despertar espiritual. E eu fui naquele lugar umas duas vezes, é um lugar muito bonito. Quem se sentir em conhecer lá, eles não trabalham com medicinas da floresta, mas tem ensinamentos espirituais muito lindos. O nome é Shalom Merkabah Gurudeva, fica em Cajamar, uma cidade aqui próximo de São Paulo. Enfim, e eu conheci a questão da chama violeta, né? A presença da chama violeta. Eu comecei a decretar, e nesses decretos de transformação eu me via adentrando numa caminhada espiritual. Foi quando eu tive um sonho onde eu me vi lá naquele lugar, que eu conheci a chama violeta, expandindo e, na força da ayahuasca. Quando eu tomava ayahuasca, eu me integrava com todo o universo nesse sonho. Aí eu falei isso pra minha amiga, não, amigo, nada a ver, porque lá eles são contra, né? As medicinas. Nem, eles são contra as medicinas, creio eu, eles não fazem uso de medicina, não são a favor, se eu não me engano. E, enfim, e foi uma experiência, um sonho. 3 meses depois, foi anunciado na Jiboia Sagrada um ritual de Saint Germain Shiva, da chama Nossa, de Shiva. E eu achei aquilo surreal. Eu falei, o quê? caramba, foi seu chamado mesmo. Foi um chamado mesmo. Aí eu falei, mano, já tinha um chamado para ayahuasca, porque eu já tinha ouvido falar sobre ayahuasca, naquela época de buscar novas experiências, etc. Aquela busca
constante, né, aquela busca constante do adolescente, tinha vontade de provar ayahuasca para saber o que, que ia dar, né? Foi então que eu fui para ayahuasca, sabendo que seria uma experiência espiritual, e achei que só seria mais uma experiência na minha vida. E cheguei na Jiboia Sagrada, fui bem acolhido pelas pessoas que na época trabalhavam. Hoje em dia, algumas dessas pessoas têm até a casa delas, que é o exemplo do Matheus e da Natália, que na época eram guardiões, né? Eram trabalhadores da casa, hoje em dia eles têm a casa deles. Enfim. E ali começou a minha caminhada, né? Foi um ritual muito forte, o primeiro. Eu lembro que foi uma cerimônia de muito... Foi literalmente uma viagem teógena. Eu pude viajar por diversos campos do astral e da espiritualidade. Era um ritual indiano e cósmico, mas eu adentrei em vários tipos de egrégora. Eu me vi junto com índios, eu me via junto com os negros, eu me vi de várias formas possíveis. Eu me vi animal, eu me vi humano, eu me vi espírito. Foi literalmente uma coisa muito forte, né? E aquele dia eu fui vendo as questões do que eu estava vivendo, de bebidas, de outras coisas que não estavam me fazendo bem, né? E desde aquele dia eu desapeguei dessas coisas. Meu, que. Na Ai, que época bizarro. foi algo muito forte, mexeu muito comigo. Eu saí de lá com uma vibração muito diferente, né? Parecia que eu estava em outro, parecia que eu tinha começado a olhar a vida de uma forma totalmente diferente do que eu acostumava a ver, sabe? Que era acostumado a ver. Porque para mim aquilo foi um renascimento, né? Foi o início do renascimento, porque não é de uma primeira vez, infelizmente, né? Que você vai mudar tudo à sua volta. Mas meu campo vibracional já mudou naquela época, eu já entendi a questão da caminhada. 15 dias depois eu estava lá novamente. Tava lá e, nossa, sempre muitos processos muito fortes, chorava por muitas coisas, era muitas limpezas emocionais, eram muitas limpezas espirituais, e fui adentrando em questões familiares. Na próxima quinzena eu estava lá novamente. E na época, sempre os padrinhos, né, os dirigentes falavam assim, se permitam, por os irmãos de primeira vez, pelo menos 4 vezes para vocês saberem se é o caminho de vocês ou não. Eu falei, eu vou me permitir essas 4 vezes. Então, fui todas as quinzenas. Aí, na quarta consagração, foi quando eu tive a certeza que eu queria aquilo para minha vida. Foi quando eu participei de um ritual xamânico e, ao adentrar na egrégora xamânica, eu fui me redescobrindo como ser, digamos assim. Eu tive experiências ontem, inclusive ontem eu estava lembrando da experiência que eu tive na minha quarta consagração, que foi tão forte, tão surreal, que eu falei, realmente, essa é a caminhada, é o caminho que eu quero para minha vida. E o que começou a acontecer? Eu já não comecei, eu já fui desapegando das farras da época, né? De rolês que eu dava, e meus amigos começaram a me estranhar, falavam que eu tava muito louco. Tipo assim, nada contra, mas usar droga era tudo bem, mas buscar espiritualidade era coisa de gente louca. Né? Buscar o encontro com você mesmo era coisa de gente louca. Agora usar droga, ficar à toa na vida, Ficar era falando coisa. que tá vendo girafa, onde que. Na Mas, girafa não tem nada a ver com nada espiritual. e a vida foi me separando de algumas pessoas, sabe? Lógico, eu agradeço, tenho contato com várias dessas pessoas. São pessoas queridas que eu levo para minha vida, sabe? Quando dá, eu ainda vejo e visito amigos do passado. Só que eu fui entendendo que meu campo vibracional estava diferente do deles, tanto que foi um eixo natural, sabe? Começou a me afastar dele, e, enfim, eu fui ficando um pouco até triste, né, de certa forma, porque o universo estava afastando todas as pessoas. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Eu vou ficar sem amigos. Só que, finalmente, eu comecei a entrar num relacionamento sério. Eu lembro que eu falei isso, e às vezes a gente fala coisas pro universo e depois não lembra do que falou. É. Porque né, nesse começo de caminhada eu falei que eu iria entrar em um relacionamento sério com a Jiboia Sagrada. Aí, E começou a ficar muito intenso, porque quinzenalmente eu estava na jiboia, de repente meus amigos eram os amigos da jiboia, e tipo, os amigos da ayahuasca,
E de repente eu fiquei vendo aquilo tudo, eu falei, meu Deus, tipo, o que que tá, para onde minha vida está caminhando? Aí eu fui entendendo também que a espiritualidade não era um mundo de ilusões, entendeu? Não, não é porque eu consagrava ayahuasca que eu seria perfeito. E fui compreendendo e respeitando todos os meus defeitos, porque eu tive uma ilusão que após o início da consagração, né, após o caminhar na medicina, né, os primeiros passos na medicina, eu achei que estava tudo resolvido e eu fui vendo que não era bem assim, que algumas coisas é só o tempo para encaixá-las, sabe? Cada coisa em seu lugar. E fui começando a me conhecer, até eu levar um processo muito intenso, né? 3 meses consagrando, 3 meses, quase 4 meses por aí, teve uma cerimônia que eu lembro que foi dedicada para Shiva. Aquele dia eu fui totalmente esmagado. Foi a primeira vez que eu tive um processo muito intenso e eu pensei em parar de desistir da caminhada. Porque quando pega o ego, muitas vezes nós não queremos aceitar. E isso é em várias questões da nossa vida. Falo por experiência própria. Muitas vezes, quando mexe com o meu ego, às vezes, naquele momento eu não sei lidar, sabe? A gente não É. quer estar em negação, né? Não aceita, não, jamais, não é assim. E é assim, sim. É, Houve crítica é o primeiro sinal, né? Tá tocando no ego. Mas tem e outras coisas que não tem a ver com crítica que também toca no ego, né? Falar a verdade às vezes toca no ô, louco. não é crítica, né? Que às vezes tem alguma crítica que alguém te falou alguma coisa que não é verdade. Aí você fala, ah, mas o que que é isso? Mas quando alguém vem e te dá um toque, né? Vai falar, olha. Aí você fala, É raro as pessoas aceitarem, né? ah, Falar a verdade dói muito. Nossa. acho que elaborar, né? Um negócio assim. Acho que quando a gente fala assim, porque tem muito julgamento de quem não tá no percurso de querer se conhecer, né? Aí Sim. fica só esperando o seu vacilo pra falar assim, mas você não é da espiritualidade? Como assim você está agressivo? Falei, quer dizer, E as pessoas, não concorda quando você tá lá tentando ficar no paz e amor, aí quando você fica agressivo, porque você tá nervoso, alguém te deixou nervoso? Ah, mas você é da espiritualidade. Por certo, você estava querendo que eu fala assim, explodisse. você tomar ayahuasca, Hum. aí você pensa, ué, mas não é porque eu tomo ayahuasca que eu virei um mestre ascensionado. Não, e eu acho que a questão de quem quer se. Quem tem essa coragem de olhar no espelho, porque a espiritualidade é isso, né? Você ficar olhando no espelho e melhorando, poxa, meu, ó, você vacilou nessa daqui, hein? É refletir, né? É refletir. Isso. Porque nada ia adiantar você fazer milhões de ayahuasca, fazer qualquer coisa, yoga, sei lá o quê, e depois você não refletisse, poxa, eu errei, mano, mancada. Agora ter coragem de ir lá falar, né? Desculpa, né, meu? Vamos Sim, quebrar o orgulho aí, vamos lá. vamos passar por cima do ego, né? Porque É, vamos o colocar o pezinho no. É, você, depois a gente não vai para essa parte aí do bailarino, mas quem é artista sabe disso. É muito perigoso os tapinhas nas costas. Ai, nossa, que você é bom, como você é maravilhoso. Isso eu acho a coisa mais perigosa, assim, sabe? Por quê? abaixo Exato, porque todo mundo, principalmente se tiver com um destaque, né? Nossa, você é maravilhoso, nossa, como você é bom. E ninguém vai falar que a pessoa é ruim, não? Ninguém vai falar, ô, meu, você podia ter melhorado, né? É entendeu? perigosíssima essa cegueira do ego, né? Até Muito, se for ver, o cego tem a palavra ego. sim, sim, é verdade. E isso é real, porque uma coisa que quando as pessoas ficam falando, ai, você é um iluminado, ai, você é maravilhoso, eu falo, nossa, quer passar uma semana comigo? Você quer me conhecer de perto pra saber se realmente Mulher ainda, TPM. Porque, olha, passa uma semana, só uma semana comigo, aí você vai ver se realmente eu sou tudo isso que você está falando. exato. Porque, lógico, todos os seres humanos têm suas qualidades, seus defeitos, né? Mas as pessoas, uma coisa que eu fui aprendendo com a madrinha da nossa casa e com a vida também. As pessoas esquecem que o dirigente espiritual, o pai de santo, o guru, o padre, o pastor, enfim, o chefe daquele terreiro, daquela igreja, enfim, o líder espiritual. Eles esquecem que ele pode errar, né?
Eles esquecem que, tipo, ele é um ser humano que ele tá aprendendo como todos os outros, com a Exato. diferente, mas que está aprendendo. E eu demorei um pouquinho para entender, né, compreender isso, ter essa compreensão, né? É a questão de que nós criamos, nós fazemos muitas vezes, criamos expectativas no outro, né? Depositamos toda a nossa fé no outro, às vezes a gente deposita tudo muito no outro e esquece de confiar um pouco em nós, né? Criamos deuses, né? Criamos, entendeu? Endeusamos as pessoas e é um grande erro da humanidade endeusar outra pessoa. Olha, eu vou falar uma coisa que me lembrou agora, que quem assistiu Silent Hill, filme de terror aí, tem uma frase que ficou marcada pra mim, porque depois usaram essa frase na espiritualidade pra mim. Como eu assistia bastante filme de terror, né? A gente não basta ser da espiritualidade, a gente tem que se aterrorizar também. É, quando a menininha lá, a menina que é todo um mal, né? O ódio que ela cresceu. Quem não assistiu o Silent Hill, eu tô dando um pequeno spoiler aqui. Mas a menina lá que tem todo o mal do negócio lá é a raiva, né? E aí tava falando que quem meio que ferrou a menina foram os pais, né? A mãe, sei lá. E aí, na hora lá, eles dizem que para uma criança, os pais são os deuses dela. Sim, Porque é a sua referência de poder, de fé, né? Você acredita nos seus pais quando, né, uma família tem essa função e exerce, né? E aí, o que disseram para mim, que daí eu falei, poxa, isso aí ficou marcado pra caramba. Porque nós endeusamos nossos pais. Depois dos nossos pais, a gente percebe que eles não são deuses, aí a gente fala, poxa, é uma pessoa normal, né? Ô, meu pai, eu pensava que ele tinha resposta para tudo, não tem, né? Minha mãe não tem. Aí você começa a conflitar com os problemas que eles não conseguem suprir da gente, né? De falar, você não tem resposta para isso, né? E aí a gente procura, às vezes, na espiritualidade, alguém que seja os nossos pais espirituais, né? Um pai, uma mãe ali que você fala, nossa, esse aqui, ele me abraça, me acolhe. Só que às vezes tem gente que no meio disso se aproveita e sim, manipula. E sim. aí, às vezes, a gente fala, meu, eu fiquei cego ali no endeusar uma pessoa. Às vezes não precisa nem ser da religião. Às vezes um namoro, você endeusa a pessoa. Uma As amizade, dependências você endeusa. emocionais causam isso, né? Hã? As dependências emocionais causam isso. Exato. Então, tipo, endeusar, né? É muito arriscado. Até mesmo um artista. Ai, nossa, sou fã, eu amo aquela É, pessoa. Tanto que o nome é idolatrar, né? É meu ídolo. sim, Idolatria no passado, o que que era? Eram os deuses, não era, sim. tipo, não tinha nada a ver com um artista. Acabou tendo esse culto, né? Essa coisa. Então, é sempre arriscado cultuar algo exagerado, né? Ter esse tipo de fanatismo aí. O fanatismo espiritual não faz bem, né? Qualquer um, né? Aí mete de novo o ego que cega, né? A pessoa, tanto é que quando a pessoa tá fanática, vai você criticar aquela coisa ali. Sim, porque Vai quer você falar assim, meu, você tá visualizar. exagerando. O que é que eu estou fazendo? Exagerando. Tem essa reação, né? Tem gente que não aceita. É muito perigoso. Muitas vezes eu estive em véus de ilusão e a pessoa falava alguma coisa pra mim e eu não aceitava. Eu acho que a vida inteira vai acontecer, né? Durante o decorrer da vida vai acontecer muitas vezes esses lances de nós estarmos vivendo uma ilusão e não compreender. Sinal de que você está vivo. Porque você começa a aprender uma coisa. Hoje eu tô com 35 anos. Quando eu olho para trás, assim, quando eu comecei também, bem novinha, eu olhava assim e falava, meu Deus. Aí, tipo, quando abre a cabeça assim, você fica, meu Deus. Aí você quer falar para todo mundo, né? O É, pai, o tio, o vizinho, o cachaceiro lá do bar. Você vai conversar com ele, já não é mais a conversa tá, de besta, você já tá começando a falar coisa mal. Aí o pessoal, o que você tá falando, minha filha? Tipo, tá muito louco. você tá doida? Você usa o que eu quero usar também, né? Você fala, mas que dá esse chá aí? Então, tipo, essas coisas, assim, acho que faz parte da vida, não tem muito da onde correr, não. Até porque quando a gente pensa que a gente está equilibrado, vem alguma coisa e mostra assim, olha, que você não está totalmente equilibrado. Olha isso aqui ainda que você está escondendo, né? Não é? Você pensa que você arrumou, mas o negócio está só bem escondido.
Aí vem fora uma coisa para você confrontar, aí você vê se você não vai perder o controle ou não, né? Que é aquilo ali que. Porque enquanto ainda você está perdendo o controle em alguma coisa, mesmo que não acreditar, talvez aquilo ali é uma oportunidade de aprender, né? Sim, sim, sim. Muitas vezes, quando acontece questão de nós perdermos o controle, nós temos essa ilusão de achar que temos o controle de tudo, né? É a questão do aprendizado que fica, né? Por mais dolorido que seja no momento, doloroso, sempre fica um grande aprendizado, né? Sempre. Eu passei por muitas questões nessa caminhada inteira, né? De autodescoberta, de autoconhecimento até agora, e é pouco tempo, 5 anos, né? Que eu estou bem imerso mesmo, que eu decidi viver da devoção, digamos assim. E nossa, eu passei, não, tipo, uma ilusão que foi quebrada totalmente é que eu não teria problema, sabe? Lógico, às vezes em momentos de desespero nós achamos que, nossa, não vai ter saída. Mas é uma caminhada assim, tem seu lado positivo e negativo, né? Que muitas pessoas, como eu já havia dito antes, vê a gente como seres iluminados, seres que estão acima delas, e eu não acho nem um pouco que a gente está acima de ninguém, sabe? Porque quando eu fui, né, no meio dessa caminhada, que eu fui cada vez mais ficando próximo da Jiboia Sagrada, de repente eu estava morando na Jiboia Sagrada. Eu sei. Morando O que com você as. talvez tenha mais é responsabilidade, né? É, o Muita. que muda é, o que muda é a responsabilidade. Porque eu não acredito muito que uma pessoa, porque ela tem muito conhecimento espiritual, ela seja mais forte ou mais. Seja mais do que a outra, sabe? Eu não consigo ter ainda essa distinção. Não sei o dia de amanhã, mas hoje em dia eu não penso assim. É tanto que eu respeito muito hierarquia, mas muitas hierarquias nos contextos das religiões e de culturas, eu acho que deve ser revista, sabe? Tipo assim, porque eu já vi muitas pessoas abusarem de hierarquia. Ah, porque eu tenho um cargo espiritual, vocês têm que me respeitar dessa forma. E eu não acredito que a espiritualidade imponha isso. O respeito, creio eu que ele seja conquistado. Dentro de uma hierarquia, o respeito ele é conquistado. Assim acredito, sabe? Que as Olha, pessoas começam a te respeitar pelo que você é, porque elas veem o seu movimento. olha, uma das coisas que eu acho que os índios acabam ensinando pra gente, desde pequena, a gente, quando descobre o que que é índio, a gente fala, nossa, eles têm uma hierarquia, né? Mas eu não vejo, eu sei que eles, algumas vezes, eles são mais duros em questão da hierarquia também, mas eu vejo uma coerência, no sentido que realmente eles estão ali cumprindo uma função. Então você vai aprender olhando e você vai se esforçar para chegar naquele nível de esforço Hum, e de aprendizado. Mas Isso não mesmo. que às vezes você tenha a mesma capacidade que eu agora aqui, e na verdade você quer me tratar mais porque você tem um título, né? Que tem muito isso, né? Às vezes você até sabe mais que a pessoa, mas ela que tem o título e você não tem. E Esse é tipo, aí, às vezes você sabe mais que a pessoa, mas ela tem o título, aí não, você não tem importância nenhuma, porque quem é você? então, e aí o que eu acho, eu também acredito nisso, mas eu olho assim e falo, meu, sinceramente, eu conheço gente que é muito assim, né? Tem a tradição, não mistura com nada. E eu digo, por exemplo, o Wicca, ou é bruxo, bruxo, ou é sei lá o quê. E eu sim, eu me libertei da questão de vou ser uma coisa só. Quando eu digo que eu sou uma coisa, é porque eu me sinto muito livre, entendeu? Por exemplo, eu me sinto uma bruxa, mas uma bruxa natural, no sentido que eu não tenho obrigação nenhuma de ficar ainda lá acender vela todo dia. Ah, hoje a gente está comemorando uma festa aqui, eu sou obrigada a comemorar essa festa. Não. Eu me sou assim, pego a energia disso aqui com muito respeito, e naquele momento ali eu sou totalmente inteira aquela coisa ali. Ah, eu tenho que falar com Ganesha? Vou falar com Ganesha. Totalmente Ganesha, não vou ficar misturando a minha cabeça porque eu estou ali concentrada nele. Então, essas coisas, assim, eu acho que o respeito e a concentração que você vai dar para a religião deveria ser muito mais importante do que ter só uma coisa, entendeu? Porque Sim, tem muita gente que daí, ah, não, porque você não é.
Você não é bruxo porque você mistura Ganesha no negócio. É, Falei, isso. Aí tem olha, a energia, ela tá em tudo, cara. Se eu quiser falar que Deus é uma planta, ele é uma planta, caramba, é um átomo. Deus é aquilo que eu deixar que ele seja dentro de mim. Agora, eu não vou deixar que as outras pessoas venham querer colocar dedo na religião e falar. Porque religião é religar, é religação. Não deveria ser uma coisa assim que a pessoa ela vai lá e ela se apropria do negócio. Então, o sacerdotismo, toda uma coisa assim, eu acho que do ritualístico do negócio é interessante, cara. Tem um percurso para seguir. Mas passou disso daí, começou a ter muita historinha, muito free, e aí eu quero ver. Tá bom, você é melhor do que eu porque você tem um título, mas qual é a sua coerência? Então, eu também não aceito mais isso daí. Então, pra mim, assim, respeito o sacerdócio, vou lá, também respeito muito. gosto, mas eu tô preocupada em me conectar com uma coisa maior. Se aquela coisa ele tá já começando a me dar muita, sabe, querer me podar. Ah, não, Cortar. porque a gente tem que fazer assim. Olha, eu não sei se a gente tem que fazer assim, porque quando eu morrer, a experiência vai ser tão minha. Eu não sei se na hora que eu morrer eu vou pra Yggdrasil, ou eu vou pro inferno, ou eu vou pra sei lá o quê. Então eu tô tentando entender onde que eu vou depois disso tudo. É sobre isso, uma coisa que eu fui entendendo com o tempo, né? Que eu já fui podado muitas vezes, algumas para o meu bem, né? Eu tenho essa compreensão também que realmente, se eu não tivesse sido podado, eu poderia ter me dado muito mal. Mas muitas vezes tem coisas que eu vejo que já não tá batendo. Eu falo, mano, não tá batendo essa. Mano, a gira, né? Mas fica pensando comigo. Eu fico, nossa, mas não tá batendo mais a ideia. Ou você sabe que aquilo não tá legal, você, tipo, tem a compreensão aquilo que aquela pessoa te fala não tá batendo com o que você sente no peito, e você começa a achar que você é um retardado. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso Sim, lógico. com esse lance de médios e sacerdotes mal intencionados. Mas aí é que eu falo da questão de refletir. A religião ela precisa ser um espelho, ela tem que fazer você refletir. Isso que eu acredito. Porque Sim. se aí reflete, por exemplo, assim, se uma pessoa está querendo te manipular, você saca. Você está Isso, refletindo. Você falou, peraí, mas eu não estou sentindo isso daqui. Mas peraí, deixa eu observar. Não seguir tudo que a pessoa fala e você fala, não, pelo amor de Deus, eu vou me jogar no chão aqui. é uma coisa que a gente tem que ter o filtro das coisas, né? Até porque tudo passa. Como diria a música, tudo passará. Entendeu? Então, tem coisas que às vezes sua energia, pelo menos o que eu tive de experiência, às vezes a sua energia agora tá na Umbanda, gente. Meu Deus, vamos lá bater o melhor batuque que tem. De repente, sua alma ela começa a falar assim: meu, mas e agora? Eu tô precisando de alguma coisa diferente. Então, aí você vai ficar lá só porque você falou assim: meu Deus, não, mas eu sou. Entendeu? Eu sou só isso aqui. Não é que não seja só, mas às vezes a sua alma ela tá precisando aprender tanta coisa que não vai dar conta uma coisa só, entendeu? Por isso que eu acho que é muito interessante. Eu estou procurando, que eu ainda não tomei a ayahuasca, ainda não tive essa experiência. E todas as vezes que eu vejo, aí você vai poder me dizer se é uma coisa assim da minha cabeça ou não, mas todas as vezes que eu vejo, me lembra muito a experiência da EQM, da quase morte, né? A experiência de quase morte, que é uma experiência muito transcendental e ao mesmo tempo você sentir que tá faz sentido muita coisa da questão da união dos espíritos e tudo mais. Só que quando também acontece a limpeza, pelo que eu vejo, aí você me esclarece, tá fazendo uma coisa bem intensa para poder te limpar, né? Porque eu vejo assim que a gente é igual um telefone. Eu estou dando esse exemplo agora que eu dei esse exemplo esses dias. Às vezes eu vejo a pessoa muito depressiva e eu falo, meu, vamos limpar a energia, mas é limpar mesmo, assim, tipo, sabe o telefone, o celular, quando a memória tá cheia? Aí a gente vai lá e fala, ah, vou limpar a memória do meu celular. Sim. Eu acho que é isso que a gente precisa ficar fazendo na gente sempre. Ficar tirando, limpando as memórias que tá ruim aqui dentro da gente, que nem lembra mais que tem, que tá aqui acumulada, aquelas coisas ali que acumulou, para E poder bloquear, senão a gente fica lá dando. muitas vezes nós ficamos densos, né? Por guardar sentimentos negativos, né? E acumula, né? Ó, Você vai acumulando coisas negativas, acontecimentos que se passaram, e eu falo por experiência minha, né? Que eu já adentrei em vários campos, digamos, mais sombrios,
por estar guardando muitos sentimentos, ressentimentos, tentando entender por que as coisas foram do jeito que foi, por que não podia ter sido diferente. Aí você cai naquela zona do vitimismo, que é péssimo quando você cai nessa zona do vitimismo, porque você não consegue dar nenhum passo, você só fica, tipo, procrastinando as coisas, né? E ultimamente eu tenho me observado para mim não ficar me vitimizando o tempo inteiro, porque eu me vi nesses comportamentos de achar que eu era vítima do mundo. Ai, mas por quê? Mas por quê? Não, não existe vítima. As coisas Verdade. acontecem para te ensinar, para fazer você caminhar, para você progredir. Mas Só que sabe que entender isso é uma. eu só vou falar só isso aí você fala, tá? Desculpa. É porque esse daqui é uma coisa que eu tava já analisando há muito tempo. A gente dá azar ser vítima. Dá muito azar ser vítima. Você começa Quando você começa a ser vítima, você aceita esse papel, só vai dar errado, meu. Então é só. mó zica. Não dá. Não dá, é verdade, você está certa. Eu falo para mim, assim, quando eu fico nessa de vitimismo, por que coitadinho? Você começa a atrair só momentos para sua vida assim, que você vai ser o coitado, que você vai ser o que foi usado, enfim, enfim. E isso gera um looping que é difícil sair dele, né? Porque vai mexendo com o seu ego, né? E você vai trazendo aquela faceta de vítima, né? Pro seu Traz a inconsciente, mágoa, né? traz aquela Água, é água parada. e essas mágoas, né? Essas águas paradas começam a causar doenças de dentro que acaba por dentro que acaba expandindo para fora. Quando você vê, já é tarde demais para conseguir limpar algumas coisas, né? Já está num nível, digamos, hard da coisa. Então, é uma coisa que todos nós, eu falo por mim, tenho que me observar para não ficar achando que eu fui vítima de tudo. Fui vítima do mundo, que a culpa é do outro. Até porque se nós passamos por momentos difíceis, quando envolve outras pessoas, nós nos permitimos a passar isso. Porque muitas vezes Verdade. nós muitas vezes a gente sentiu e não ouviu o nosso coração. Total. Então, é aprender a se respeitar também. Quando qualquer um de nós passar por isso, é entender, estou aqui para aprender, é um aprendizado. Eu estou tentando colocar isso aqui dentro, sabe? Tipo, entender, levar esses momentos como aprendizado. Porque se eu não passasse por isso, eu não iria aprender e ter a consciência do que é isso, de como sair disso ou como evitar algumas situações na vida. Na vida, pelo menos assim, aquilo que eu observo, né? Quando a gente para no disco arranhado, que a gente fica, ah, eu sou coitado, por que que dá azar? Porque a gente fica ingrato, né? A gente Muito, fica muito reclamando, e não vê grato. nada que é bom na vida, né? Nada, Tudo é tudo ruim. ruim, Nossa Senhora, é chato, a gente fica chatinho. fica bem Só chato. que, em vez, olha só como são as coisas muito loucas. Você olha pro passado assim, aí, aí você fala, meu, eu tô vivo, eu passei por aqueles negócios que, nossa, não parecia que tinha solução, aquelas coisas ali. Quem passou falta de dinheiro, pode dizer aí. Pega aí um dia que você falou, meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa muito ruim na minha vida para poder ganhar dinheiro, que não é possível. Tô sem nenhum centavo nem para comprar uma coisa de R$ 1, não é possível. Aí hoje, quando você olha assim com a distância, você fala, meu Deus, gente, eu fiquei sem. Como é que eu consegui ficar sem nenhum centavo? E como é que eu consegui pegar aquele dinheiro? E, tipo, tem alguns outros problemas mais pesados, mas eu tô querendo falar uma coisa mais leve. Porque às vezes é isso. A gente dá um super foco numa coisa ruim, né? Eu sou vítima, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí quando você se distancia, você fala, mas como eu fui besta, né? Oh, meu Deus. Então, tipo, a gente tem que ser mais grato. Então, quando começa a dar errado, para. Para e fala assim, não, não, peraí, não, mas ó, peraí, ai, eu não sinto nenhuma dor. Então já tô no lucro já. Tô no lucro. Vamos embora. É isso aí, verdade. Eu não sinto dor, não estou com nenhum tipo de doença, estou caminhando, meus braços se movimentam, eu tenho força para trabalhar, para dançar. É o que me apega a fé. Eu Entendeu? acho que se tiver o pessoal aí que conhecer, diz aí, eu conheço o Joseph Klimber, que era um personagem lá do Terça Insana.
que, que era quem assistiu Zorra Total há muito tempo atrás, era o Jajá. E aquele ator que fazia o Jajá, ele fazia nesse Terça Insana o Joseph Klimber, que era aquele que não desistia nunca. Sim. E aí ele começava a contar essa tragédia, né? Tipo assim, ah, porque daí aconteceu não sei o que, perdeu um braço, mas ele não desiste nunca. Aí vai acontecer mais tragédia, ele lá, não, não desisto nunca. Aí aconteceu não sei o que, ficou sem perna e sem braço. Mas ele não desistia nunca. Tipo assim, ele tava aceitando as tragédias. E às vezes também acontece isso. A gente pensa que a gente não aceitando só e não mudando o pensamento, que a gente está no caminho certo. E não é. Eu vejo muita gente que está assim, se martirizando, e daí tá lá assim, não, porque olha, sabe, aconteceu um acidente no meu carro, perda total. Mas sabe, eu tô na espiritualidade, tô na proteção. Calma aí, tá bom. Vamos avaliar. Aí aconteceu uma outra coisa. Não, mas tô bem, não sei o quê. Não, calma aí, tem alguma coisa errada, gente. Tá acontecendo um monte de tragédia e você tá bem? Tem alguma coisa errada mesmo. Calma, É. você tem que ser humano, sentir um pouco o choque do Eu sinto, negócio, sim, refletir e não atrair mais isso. Por que que tá atraindo um monte de situação complicada? Você não aprendeu. foi verdade. Verdade. E, cara, muitas vezes acontece isso que eu vejo que as pessoas, por exemplo, minha mãe, eu vou colocar assim, minha mãe é evangélica. Às vezes acontece um monte de coisa assim, ela fala, não, mas tudo bem, não, Deus me protege. Eu falo, calma, que Deus não te proteja nesse momento aqui. Ó. Aconteceu uma coisa errada aqui, tem alguma coisa que ele está querendo que você entenda. Não é a proteção de que não aconteceu coisa pior. Poderia ter acontecido. Às vezes a gente tira como uma coisa assim que, ah, não, mas olha, poderia ter morrido. Mas você precisa morrer para aprender isso daqui, tem certeza? Não pode parar aqui e observar que está acontecendo uma coisa errada e o caminho. Porque quando tem que fluir, o caminho ele não começa a te bater. A espiritualidade flui. Então, quando ela não está fluindo, quer dizer que você precisa entender alguma coisa. Opa, eu estou fazendo alguma coisa? Ou eu não estou fazendo alguma coisa, que às vezes é isso, né? Muitas vezes a Às gente vezes a não gente está está, fazendo. tipo, de braços cruzados esperando que façam por nós. É, o mal da humanidade, né, é a procrastinação, né? Muito. Muitas coisas que não aconteceram na minha vida foi porque eu estava em procrastinação. E aí, se você for Esperando. ver, depois de tudo, quando você olha para trás, você fala assim, meu, se não fosse todos os perrengues, eu não tinha chegado onde eu tô agora. Ou se não fosse as coisas boas também, tudo o percurso, se tivesse mudado, não ia dar no que tá hoje, entendeu? Tipo, uma coisinha diferente, a gente não estaria falando aqui agora. Sim, Estaria em isso é verdade. outro mundo, né? A gente É estaria o numa efeito borboleta, né? total. Eu acho que depois que eu assisti Dark, eu entendi um monte de coisa. Eu falei, para de reclamar do passado, porque você vai querer arrumar, vai dar merda, deixa quieto. Então, eu tô parando com isso, porque assim, não tem como arrumar. Tudo Não, que a gente pior. passa é o que constitui onde nós chegamos hoje. Total. Agora, conta aí pra gente da sua parte do bailarino cósmico, porque quando eu ouvia essa palavra junta, eu falei, gente, isso aí pra mim faz todo sentido. Sim. E eu não tinha visto ninguém usar esse termo de bailarino cósmico. Por Isso quê? daí Da foi onde que alguém veio que isso? me chamou, que eu não lembro quem me chamava. Algumas pessoas falavam isso pra mim, aí eu coloquei no Instagram porque muitos irmãos daqui falavam, você é o bailarino cósmico. E aí eu falei, eu vou assumir então que eu sou o bailarino cósmico. Começou através da ayahuasca, eu tinha muita vontade de dançar quando eu era mais novinho, só que eu tinha muita vergonha, muitos receios, tinha medo da minha própria liberdade de expressão, tinha receio de expressar quem eu realmente era por dentro. E quando eu comecei a tomar a medicina começou já a desbloquear esse lance da dança, né? Porque eu ficava movimentando as mãos, aí de repente eu estava movimentando os braços, aí de repente eu estava levantando, e foi tudo um passinho atrás do outro, né? E eu comecei a perder a vergonha mesmo, tipo, de movimento, sabe? De expressão mesmo, de me expressar, de não me importar quem estava olhando. E com tudo isso eu fui dançando, fui aprendendo com a própria dança que a ayahuasca me trazia. A cada egrégora era uma dança diferente. Era um passo. Até hoje acontecem umas danças um pouco diferentes que eu falo, nossa.
Como que eu consegui fazer isso? E é tanto que eu tenho uma amiga que é... Dois amigos, né, que são muito gente fina, eu me inspiro muito neles na dança. Eles são bailarinos profissionais. Eles perguntaram quando me conheceu se eu realmente não tinha feito aula de dança, que é o Cid e a Bárbara. Eles dançam, tipo, eles dançam todo mundo. Aí afora, eles passam, a vida deles é a dança, né? Eles trabalham com isso. E eu falei, não, tipo, o Cid, quando eu conheci ele, perguntou, você é do balé? Eu falei, não, eu nunca dancei balé, então você deveria ir dançar, porque você tem toda a postura de um bailarino. E a Bárbara também, ela fala, nossa, você nunca fez umas aulinhas de dança contemporânea? Eu falei, não, mano, foi tudo realmente espiritual, foi tudo aprendendo com a espiritualidade. Porque eu ficava tão imerso que eu começava a fazer coisas que eu não conseguia ter, digamos assim, não que eu não tinha o controle, eu deixava meu corpo livre para se movimentar. Eu sentia a vibração e deixava o movimento acontecer, entendeu? E isso Thalita foi. aqui tá falando a mesma coisa, ó. Thalita Alencar. Dancei apenas uma vez também, não sei como fazer essa dança novamente. É sobre isso. E em especial os rituais que eram mais ligados à egrégora xamânica. Esses me traziam mais danças do que muitos rituais ligados ao Oriente. Né? Aí, lógico, isso foi me despertando para a dança, de repente eu estava dançando muitas. Até hoje em dia, se eu vejo uma coreografia, eu consigo fazer. Caramba, meu. E eu não tinha essa facilidade, eu não tinha molejo no quadril, meu quadril era bem rígido, porque infelizmente na sociedade atual isso é imposto que o homem tem que ter o quadril rígido, né? No- E, enfim, foi um passinho de cada vez. E ainda está sendo, porque na minha opinião ainda estou aprendendo. Se eu for me comparar Mas, aos meus amigos que são profissionais, eles dançam muito mais que eu, porque eles desenvolvem coreografias. Eu danço no natural, no intuitivo mesmo. mas eu acho que é aquele que os chakras se ativam, o que você está fazendo, porque é a Kundalini que começa Isso. a Cara, subir. Até eu acho que uma coisa muito interessante que o tambor ele faz, né? Acho que a culpa do tambor. Ele ativa ali as energias e a gente tem essa sensualidade, né? Você vê que isso. o corpo ele começa a mexer assim, né? Aí vai para todas as coisas. Que a sociedade, não só com o homem, mas com a mulher também, que se ela mexer muito o quadril, ela tá sendo Vulgarizando. sensual, né? Vulgar e tudo mais. Sendo que se a gente não mexe o quadril, se a gente deixa tudo quadrado mesmo, o corpo, a gente está fazendo mal para o nosso corpo, né? Sim, porque a Porque energia para a influi. energia na esquina do corpo, aí você não desenvolve a energia vital, né, do chakra básico. Quer dizer, a natureza do nosso corpo é feita para dançar. E a Sim. gente fica duro. Por isso que depois a gente fica cheio de dor mesmo, né? E um exemplo, se você estuda um pouquinho de Shiva, com o Tandava, você vai aprendendo isso, porque desde os tempos primórdios já existiam esses movimentos. A dança vem com a espiritualidade, ó, desde das mais antigas civilizações mesmo, né? Total. Se você pega os egípcios, que foi uma civilização que foi totalmente extinta, entre outras, sumérios, todos citam muito na cultura deles e nas histórias, lendas, a dança. Acho que ó, a música, né? A Ela, música, ela é acho que o ritmo do tambor, por exemplo, ninguém sabe explicar de onde que veio, mas com certeza do coração, né? Da sim, batida do coração. Acho que não existe um ser humano que estiver num lugar onde começa a bater um tambor que a pessoa não vai começar a fazer algum movimento movimento. involuntário. Você gosta de bater Faz. uma palma, ou bater a mão na coxa. O pezinho no chão, fazendo. Eu acho que é bem impossível. Você conseguir fazer uma pessoa ela não dar algum efeito assim. E acho que a energia mesmo, não só da música, porque a música e a dança, elas manifestam uma energia, acho que é a vibração, né? É o negócio que está no meio de tudo isso, que é a frequência. Porque eu, quando ouço, por exemplo, como é que é o nome, gente? O sino, aqueles sinos assim de tigela, né? Quando eu toco aqueles ali, eu fico assim, tipo, meu, dá mal Uma brisa vibração também. muito forte, né? Eu fico lá ouvindo, tipo.
Porque em tudo você está manipulando uma vibração, né? Quando você está dançando, também, seu corpo está emanando isso daí. Mas, então quer dizer que você é bem intuitivo, né? Você teve. Agora eu vou te fazer uma pergunta meio. Eu sei que ali onde você tá não tem isso, mas na Umbanda tem muita incorporação, né? No Candomblé e tudo mais. Você já sentiu alguma vez dançando? Você estava quase Irradiações incorporando? de energias externas, sim, muito. É muito mesmo. Na ayahuasca também tem, é porque a incorporação na ayahuasca, pelo menos na casa que eu faço parte, é orientado de uma forma que aquelas entidades e espíritos e mentores vão vir para trabalhar em você, não para dar consulta. Ou seja, as entidades que vão irradiar em você, elas vão estar trabalhando em você ali, entendeu? Então, através da dança, muitas vezes eu já me conectei com ancestrais, com entidades que é tanto que algumas eu acho que veio dessa questão das entidades, algumas danças diferentes, né? Que não tinha como eu ter aprendido aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. É muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente. É muito difícil você desbloquear a sua cabeça. Ah, eu não sei dançar, e daí você se joga lá para dançar e você deixa seu corpo se movimentar até de uma forma em que alguma coisa é espiritual mesmo. É, eu acho que para mim foi mais tranquilo na ayahuasca porque não tinha meus amigos perto, entendeu? Isso é, Então eu não isso tinha também é. vergonha, tipo, eu não conhecia ninguém, eu falei, deixa se eu causar aqui, não tô aquela brincadeira. Não, mas eu te entendo porque eu era roqueira antes de tudo isso. Então, rock, eu ficava lá só assim, né? Tipo, pescoço quase torcicolo, batendo cabelo assim. Aí, no dia que eu vi a primeira vez esse pessoal dançando, eu fiz assim, tipo, e agora? O que que acontece? Meu corpo todo duro ali, eita. Tipo, tá bom, né? Aí quando você vê que ninguém tá ligando pra você, você fala, então eu também vou mexer um pouquinho aqui, vou mexer um pouquinho De repente ali. você se joga e tá tudo certo. É a liberdade sua, né? É uma expressão que vem de dentro de você e que é pra você. Independente que muitas vezes o ego vai perguntar, nossa, quem tá olhando? Mas não vai fazer diferença alguma quem tá olhando. Você não vai parar de. Eu, pelo menos, eu não vou parar de dançar se tiver N pessoas olhando ou não. Tipo, eu não danço pra elas. Eu fui entendendo que a dança era primeiramente pra mim. Olha, uma coisa que é engraçada. Antigamente, eu pensando em dança, assim, jamais teria coragem de sambar na frente de ninguém. Ah, eu tô Sim, aprendendo a usar samba, mas tá sendo. Pensa num passo que tá me dando trabalho é o samba. calma que eu vou te dar essa tranquilidade no coração. Aí, tipo, eu no Brasil, Deus que me perdoe, Deus me defenda, né? Porque você começa a sambar e já vem uma que samba melhor, você fala, então tá bom, né? Deixa quieto, né? Aí eu vim pra Itália, né? Aí você fala, poxa, aqui, meu, ninguém sabe sambar, eu vou sambar otimamente. Aí eu comecei a ir nos lugares assim, sambava, e eu tava lá mal feliz, né? Aí vinha alguém me sambava melhor. Eu olhava assim, falava, agora, minha filha, eu também vou sambar. Porque no Brasil, eu deixaria você sambar sozinha, né? Porque você sabe sambar, né? Deixa quieto. Agora eu sambo igual uma doida, não tô nem aí. Aí eu tô ouvindo a música lá, eu começo a sambar, vou pra lá. Aí eu já começo até a levar pra uma parte cômica, assim, sabe? Fazendo ele ficar meio engraçado mesmo. Porque eu falo, você quer sambar? Agora eu quero ver você sambar como eu. Vem cá. Começa a sambar meio doidona mesmo, sabe? Porque eu tô me divertindo. Samba é diversão. Então não é que eu tenho que ficar fazendo performance de globeleza. Eu não sou, eu nunca vou ser. Não quero também. Então, tipo, o samba, que você sambar, vai estar lindo, meu. Pode ter certeza. O negócio é você querer. Porque o passo mesmo, se você for ver o que você dançar ruim de samba, vai chegar aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, você vai ver que ainda vai estar ótimo. Porque o povo não consegue ter o sentido de corpo, entendeu? De fazer o movimento assim. Para eles é ou vai para cá, ou vai para trás. Sim. Então, é a energia que você vai ter que deixar ali rolar. Então, fique tranquilo. Então é sobre isso, sobre esse despertar para a dança, da liberdade de ser quem se é. Total, né? E eu agradeço pela oportunidade. Agora, só para fechar, né? O que você, pensando no futuro aí,
que você gostaria de olhar para trás, estando em vida, tá? Deixar o seu legado, porque muitas vezes a gente pensa só deixar o legado quando morre, não. Vamos pensar quando você estiver já muito ancião e vai ser você o pai, né, o pai do lugar, o avô, o ancestral, e aí você vai olhar e falar, olha só, até que eu deixei uma boa história aí para contar. Então, como é que você imagina que as pessoas vão ver você assim no futuro? Eu não posso, tipo, pra ser sincero, eu não posso imaginar o que as pessoas vão pensar de mim no futuro, né? Mas minha vontade, assim, tipo, que eu falo pra mim mesmo e durante meus rezos e orações, meditação, o que eu mais converso comigo é que eu possa ser sempre humilde, pra não me perder no meu ego e não, tipo, e um dia não, que um dia eu possa ter, vamos lá, que eu possa ter sempre a humildade para não me perder no meu ego e não viver uma ilusão, não criar um ego espiritualizado. Então não importa o que eu conquistar de bens materiais, de pessoas ao meu lado, mas que eu possa ser sempre lembrado como uma referência de algo bom e de uma pessoa que não se perdeu, sabe? É uma questão que eu peço muito para mim mesmo, tipo, sempre se ponha na posição de uma pessoa humilde, de uma pessoa que está aprendendo, de uma pessoa e sempre esteja aberto a aprender para que um dia não lembrem de você dessa forma, sabe? Tipo assim, ah, aquela pessoa lá era legal e tal, mas ela se perdeu totalmente. É algo que eu não quero. De verdade, assim. Está cancelado, não posso nem ficar falando não, que às vezes o universo não entende não. Pelo amor de Eu pedi pra Deus, minha amiga Aline, fala mas pelo lado positivo. eu É menos cancelo arriscado. tudo isso. Tipo assim, é o maior rezo que eu faço, que eu não me perca no meu ego, sabe? Não me perca no meu ego, na vaidade, porque é isso onde eu vejo as pessoas mais caindo, de certa forma, é o ego e a vaidade. Total. Olha, o que eu posso dizer aqui é que eu desejo a você que você se mantenha na humildade, que você se mantenha com os pés no chão da terra mesmo Isso e que com a sua você falou cabeça no também lugar, com a sua espiritualidade sempre em evolução, que você possa ser canal de aprendizado de muita coisa boa e que realmente isso se realize. E agora eu vou fazer só um momento rapidinho aqui, um momento Tô Me Achando, que é o momento onde eu me faço de porta-voz das pessoas que te conhecem aí, para te dizer gratidão. Então, gratidão por você ter chegado até aqui, gratidão por você ser uma pessoa de luz, um portador de boas energias, de um coração aberto para aprender e ensinar. Então, gratidão por todo o bem que você já fez até hoje e gratidão por você ser uma pessoa com um olhar de esperança, de fé, de acreditar na espiritualidade e também no ser humano. Então, eu faço essa gratidão também por ter te conhecido, por ter trocado esse momento aqui tão especial de conversar com você, de saber que existe mais uma pessoa aí que está contribuindo para o bem nesse mundo, que essa é a ideia aqui de trazer o pessoal que está contribuindo a ter esperança, porque às vezes a gente quer ter tanta esperança, mas a gente não está fazendo nada, sim. né? Então faz parte disso aí. Então, gratidão. E é isso. Agradeço demais aí a todo mundo que esteve aqui no podcast Radiola de Histórias. Toda quarta-feira a gente está tentando trazer alguém aqui para contar sua história, tanto da espiritualidade, qualquer coisa que seja, de arte, alguém que contribua com a sociedade, com as pessoas, com essa coisa de acreditar. Então, todo mundo está sendo muito bem-vindo aqui. A gente se vê na próxima quarta-feira. Se você quiser agora falar e dar um recado aí pro pessoal, aonde te encontra, o que você está fazendo aí de legal que o povo pode ir conhecer. É todo seu aqui a palavra final. Eu agradeço a oportunidade desse podcast. Estava um pouco envergonhado no começo, mas graças à luz e a mim e a tudo, a comunicação é algo que faz eu me soltar com facilidade, né? Tipo, a conversa, um bom papo, poder da expressão, né? Eu gosto de ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, eu gosto de falar também, então isso me ajudou bastante. Então agradeço a você, Paola, pela oportunidade, por ter me procurado alguns meses atrás, né? E por ter dado certo, mesmo adiantado, conseguimos, né? O negócio tinha que sair mesmo, né?
Tinha, menino. Agradeço a todos que estiveram aí, mesmo que não ficaram até o final, mas que entraram para dar o fortalecimento. E falar que eu estou aqui fazendo meu trabalho com a Jiboia Sagrada, a divulgação dos nossos trabalhos, fazendo juntamente com o pessoal da corrente, né? Porque tem uma dirigente aqui, tem todo um grupo de pessoas, nós todos juntos fazemos isso acontecer. E quem que se sentir em consagrar, conhecer as medicinas da floresta, nossa casa está aberta. É uma casa humilde, mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. E agradecemos, né? Agradeço, em nome de todos, já, a todos que sentirem vir, porque a gratidão já gera algo futuro, né? Já gera caminhos abertos, digamos assim. E eu agradeço, agradeço, agradeço. Não há palavras, né? Não consigo agradecer, descrever em palavras a profunda gratidão que eu estou por esse momento. Olha, eu acho que dessa vez a gente falou mais sobre você, a gente não falou tanto da ayahuasca, mas acho que vale a pena quem for passar aqui ó, e assistir esse vídeo aqui, vá procurar a jiboia sagrada, vai entender o que que é, vai realmente se permitir conhecer, como você mesmo falou aí, ó, 4 vezes aí, né, para poder realmente chegar numa conclusão. Às vezes a gente Sim, desiste muito sim. fácil. Então, vão lá conhecer, é uma coisa que faz muito bem e nada é por acaso, né? Se agora está te chamando muita atenção disso, quer dizer que você está se preparando para esse caminho aí também. Então, eu gostei muito de ter conhecido você, porque uma das amizades em comum, que é o Cadu Costa, falou muito bem de vocês, eu agradeço muito a ele. E também a coincidência do Hudson, né? O Hudson Lion, ele Sim. é um amigo muito querido, que é casado com uma amiga Maiara. São também, né? Eles até estavam me contando sobre que conhecem vocês e tudo mais lá da Jiboia Sagrada. Eu falei, gente, esse mundo é pequeno demais, cara, muito pequeno. Então, vamos fazer sempre o bem que a gente puder. Às vezes não dá para fazer toda hora o bem, né? Porque a gente está tendo os conflitos para resolver. Mas quando a gente puder, a gente tem essa generosidade de poder retribuir o bem. Então, gratidão a vocês aí. Vamos procurar, gente, respostas nos lugares onde a gente confia. E eu confio muito que a Jiboia Sagrada faz um trabalho maravilhoso. Gostaria de estar aí no Brasil para fazer, estar aí conhecendo vocês, porque eu acho que o calor humano mesmo, a experiência ali não se paga, sabe? Eu acho que, claro, né, tudo tem seu valor, mas é uma coisa que a distância aqui, a gente pode estudar, a gente pode ter teoria, mas viver na prática ali na coisa é a experiência que transforma de verdade, né? Então Sim. vão lá, jiboia. E é isso, gente. Gratidão para vocês aí. Gratidão, Matheus. A porta aqui, ó, do Radiola de História está aberta. Próxima vez que você quiser vir, a gente pode falar de qualquer outra coisa aí que você que manda, tá? Gratidão. Um beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau.